Amém. Nós vamos seguir então aqui na página 9 dessas doutrinas básicas da salvação. Tem um tema aí escrito regeneração e adoção, ou seja, filiação. Porque ser adotado, no nosso caso, nos dá o direito às mesmas coisas de quem seria filho. A comparação aqui é muito com Israel e igreja, mas eu ainda estendo ela, e o próprio estudo comenta sobre a questão de Jesus Cristo nessa adoção. Jesus é um filho original. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado. Amém? Todo aquele que ama o que dele é nascido, também ama o que o gerou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então isso significa geração. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A Bíblia é específica em dizer que Jesus Cristo foi um filho gerado. Subentende que existiu um tempo em que Jesus não tenha existido. Ele falou, o Pai é maior do que eu. Nós entendemos esta polêmica para muitos, não para nós, que o Deus gerou o seu filho. Ora, nós sabemos que um filho não pode vir à existência no mesmo momento que um pai. 1 mais 1 igual a 2. Se Jesus é filho, significa que o pai existiu primeiro e ele veio à existência depois. Não é isso? É difícil compreender isso? Para nós que temos o Espírito da graça e da revelação pairando neste lugar, é fácil. Mas vai falar isso para os teólogos, bacharéis em teologia. Se eles tiverem um revólver, eles te matam, fogem. Então, não é esse o nosso tema de imediato, mas aqui na página 9 diz regeneração e adoção. O que seria regeneração? O que vem ser o termo regenerar. Se você observar dentro desta palavra regeneração, você vai achar aí gen ou gene, que dá a entender de uma essência imutável, né? Os genes, no estudo dos genes aí, hoje nós vemos RNA, DNA, são coisas que não mudam na característica de um ser humano. A regeneração, significa como que fazer de novo, mas utilizando a mesma base. Jesus não nos transformou, como costumamos dizer, mas Ele nos regenerou, porque Paulo escreve em Efésios 2:1 dizendo que nós estávamos mortos. Em quê? Nos nossos delitos e pecados. E Ele nos vivificou, nos deu vida. Então nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Nós já identificamos que esses mortos eram as características espirituais, aquela essência que nos faz imagem e semelhança de Deus, os atributos morais que estavam meio que esquecidos, sufocados pelo mundo. Um dos atributos morais poderosos que Deus nos deu foram sufocados pelas sociedades ao longo dos anos. Sabe qual é ele? O dom da palavra. Quando Deus diz assim, haja e ouve, haja e ouve, e a Bíblia diz que tudo quanto Deus determinou, assim se fez. Vem Jesus e demonstra o tremendo poder das nossas palavras, em que ele diz assim, o que ligares na terra está ligado no céu, o que proibir na terra está proibido no céu. O que dois dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa sobre a terra, assim será feito no céu.
por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás condenado. Esse atributo da nossa personalidade, que é o uso, a expressão da palavra, foi sufocado. O diabo trabalhou para sufocar isso. Hoje você vê que meios de comunicação são perseguidos, a ferro e a fogo. Falar o que se bem entende dá processo, dá cadeia. Em alguns países por aí está dando até morte. Mas dê o que der. Calar a mim que não vai. Morrer é lucro, né? Paulo não disse que é lucro? Então, se foi lucro para Paulo, é lucro para mim também, que eu sirvo o mesmo Deus que ele. Então, regenerar é como que gerar de novo. Mas nós vemos que a nossa base, ela permanece. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós somos o mesmo. Mas sentimos que como que uma essência espiritual dentro de nós, ela passa a ser avivada. Mas ela sempre existiu. Um exemplo, amar o próximo. Isso sempre existiu. Foi avivado, como que ressuscitado. Fazer o bem, falar a verdade. Isso sempre esteve dentro de nós, mas sufocado. Vem Jesus e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele joga uma bomba dentro da gente e a gente começa a ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus primeiro trabalha com os seus discípulos por quase 3 anos, para daí então, depois de ressuscitar, depois de aparecer por 40 dias, depois de estar mostrando para eles uma grandeza totalmente sobrenatural, aí Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ou seja, está devolvendo a autoridade da palavra àqueles homens. Jesus primeiro precisou trabalhar muito, irmão, para devolver a palavra à humanidade. Então, agora que ele te devolveu a palavra, não deixa ninguém te calar. Tem um estudo que está no livro que nós vamos lançar. Eu estou correndo com esse livro, as editoras são muito molengas. E tem um estudo que me foge à memória agora, eu sei que ele diz entre parênteses assim, de volta aos mártires. Como é que chama esse estudo? Alguém lembra? Governante mundial. Isso. Governante mundial. Aí entre parênteses, de volta aos mártires. Porque é o que vai acontecer com os verdadeiros em pouco tempo em que os governantes, em que a globalização e o governante mundial estiver aí para se levantar. Você vê que eu, em pleno país democrático, aonde subentende liberdade de expressão, fui parar 18 dias na cadeia. E nada ainda começou. Imagina mais um pouquinho para frente, que eu já profetizei aqui nesse púlpito, há alguns meses atrás, e eu falei, dentro de 5 anos, ninguém tocará em evangelho sem lembrar do meu nome. Eu falei isso aqui. E você pode acreditar, irmão, dentro de 5 anos, agora já não são mais 5, já é menos. Ninguém conseguirá tocar em evangelho sem apresentar um estudo meu, sem apresentar um CD meu, sem indicar o site. Ninguém vai conseguir fazer isso, porque foi para isso que eu fui chamado. Entendeu? Então, meu irmão, eu tenho o meu chamado, mas você tem o seu. O seu talvez seja maior que o meu, porque esse é o objetivo, de que cada vez se levantem ministérios maiores. Maior não é em quantidade de gente, é em direção do Senhor, é naquilo que o Senhor pode contar contigo. Porque hoje, mesmo que eu não tivesse a igreja, mesmo que não tivesse nenhum de vocês aqui, eu estaria fazendo a mesma obra. Porque eu estou aí com a internet, eu estou aí com a rádio. Deus teria dado recurso, quem sabe se eu já não tivesse montado uma gráfica. Então, o ministério não é pessoas, o ministério é aquela direção que Deus te dá. Então, vamos voltar aqui. Nós estávamos mortos. Ele vem e nos reaviva a essência. Isto é chamado regeneração. É como que um gerar de novo. Mas, na verdade, nós sabemos que a estrutura, a base, está toda aqui na gente.
Então nós fomos como que ressuscitados. Mas quando uma pessoa ressuscita, por exemplo, o seu corpo é transformado? Não, ela vem com o mesmo corpo que tinha antes. Não foi assim com Jesus? Não foi assim com Lázaro? Não foi assim com aqueles que Elias ressuscitou? Eliseu? É o mesmo corpo. Assim é essa atitude espiritual que acontece sobre as nossas vidas. Nós fomos regenerados. Esse processo de regeneração é que é a questão. Tem gente que se converte, mas não experimentou essa regeneração. Por quê? Por causa dos medos, dos temores, por causa dos pastores falsos e mercenários, medrosos, que nunca pregaram a verdade, sempre pregaram uma autoajuda. Ah, irmão, você está na igreja, você está salvo. Mentira, igreja não salva ninguém. Denominação não salva ninguém. Ah, eu ouvi muito isso assim, ó. Nós os batistas, né? Nós os batistas, pro inferno nós os batistas. Ninguém está nem aí para nós os batistas ou nós os assembleianos. Nosso negócio é Bíblia, é reino de Deus, é Jesus, é o sangue. Então, eu ouvi muito isso. Nós os batistas cremos assim, 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 por causa da conversão, não sei o que, das quantas. O que me interessa a convenção? Aí de vez em quando vinha uma igreja lá excluída, aí vinha o memorando. A igreja tal foi excluída da nossa ordem porque não anda de acordo com os nossos estatutos. Para o inferno o estatuto dos batistas. Para o inferno o estatuto dos assembleianos, dos metodistas, dos presbiterianos. Para o inferno. Eu só reconheço um estatuto, se chama Bíblia. Não reconheço outro. Então, aí, ó irmão, a igreja tal foi excluída da ordem. Foi excluída da junta, foi excluída da associação, foi justamente excluída daquele lixo todo para poder entrar no reino de Deus. Porque a ordem, a junta e a associação não acreditavam em milagre, não acreditavam em profecia, não acreditavam em dom de cura. Quando uma igreja se renovava, que passava a pregar e viver isso, era excluída. Bendita a exclusão. E hoje nós estamos excluídos de muitos lugares aí, graças a Deus. Então, meu irmão, regeneração é o gerar de novo. E cristãos, muitas vezes, não estão experimentando essa novidade. Por quê? Como eu dizia, pastores falsos vai cercando a vida da pessoa, né? Tem aí nas Assembleias de Deus a tal da promoção dos cargos. Então o camarada ele tem medo de falar qualquer coisa que contrarie ao pastor. Porque se ele falar alguma coisa que contraria o pastor, a promoção dele não vem. Na próxima sessão, ele não será indicado como um presbítero, como um segundo obreiro, como qualquer escravo desses títulos que tem por aí. Então ele vive no medo, ele não experimenta essa liberdade que há em Cristo Jesus, essa regeneração de buscar ouvir Deus e fazer o que Deus manda. Ele não experimenta, ele fica no banco da igreja com medo de um pastor, esperando um cargo e uma promoção, e ele nunca será nada, ele vai ser um lixo. Crente que é crente tem que ter liberdade de ouvir Deus e executar a ordem. Crente que é crente tem que ter essa liberdade. Se você não tem, meu irmão, está vacilando, está perdendo seu tempo. Tem que ter. Você conhece o caminho da oração? Conhece o caminho do estudo? Conhece o caminho da revelação? Dobrar dos teus joelhos? Conhece buscar a face do Senhor? Tem que buscar. Tem que buscar. E vai e faz. Se Deus está contigo, todo mundo vai ver. Se Deus não está contigo, todo mundo vai ver também. Por isso tem que buscar e receber do Senhor. Então, essas novidades de uma vida regenerada, a maioria dos cristãos no mundo nunca experimentaram. Lá no começo da era da igreja, a Bíblia diz que os discípulos saíram por toda parte, tacaram fogo no mundo e foi dito o quê? Estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós, porque eram crentes regenerados. A igreja está debaixo da tremenda perseguição e nunca se viu tantos convertidos como naquela época. As pessoas já se convertiam sabendo que iam ter que fugir para não morrer. Isto era uma conversão genuína.
Hoje as pessoas se convertem pela casa própria, pelo bom emprego, porque está numa situação difícil. Naquela época não tinha ninguém passando fome e tinha conversão. Não tinha dificuldade e tinha conversão. Então eles se convertiam e havia uma real regeneração. Quando eles saíam, e hoje? Cadê os pregadores? Cadê os grandes pregadores? Ah, tem um tal de Silas que apresenta o Eduardo Paz, o Cabral. Tem esse aí. Não, eu estou procurando pregador, não estou procurando garoto propaganda, não estou procurando cabo eleitoral, eu quero pregador. Cadê o pregador? Ah, tem uma igreja aí que tem um canal de televisão. Tá bom para passar novela e a Fazenda? Não, estou procurando pregador. Eu quero pregador do Evangelho. Cadê? Cadê aqueles que dizem que os espíritas não herdarão o reino de Deus? Que os católicos não herdarão o reino de Deus? Cadê a coragem desses aí? Cadê eles? Esses foram calados por congresso, esses não fazem parte do reino de Deus. Esses foram calados por leis formuladas lá em Brasília. Esses não prestam. Quem se cala por lei escrita em papel é inútil ao reino de Deus, não presta para nada, não vai entrar lá no reino lá de cima, porque lá em cima está escrito que quanto aos tímidos e aos covardes, a sua parte é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus está procurando gente que fale e não que se cale. Já pensou se essa massa toda que se diz crente estivesse abrindo a boca? Que maravilha, né? Mas vamos esperar só mais um pouquinho. Jesus ainda vai achar os seus obreiros. Regenerar, meu irmão, é você realmente mudar toda a sua concepção, andar numa novidade de vida. Antes você tinha medo. Se você foi regenerado, não pode existir mais medo em você. Você tinha medo da morte. Se você foi regenerado, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você foi regenerado, ninguém pode te dizer, não fales. Ao contrário, fale e não te cales. Nós temos 3 mensagens, fale e não te cales. 1, 2 e 3. Impressionante. Justamente que fala desse lixo todo aí que tem por aí, tentando calar a voz do Evangelho, os conceitos do Evangelho. Então, é falar e não se calar. Antes você tinha medo, mas se você é regenerado, você não tem mais medo. Ah, vão te matar, tá bom, pode ser agora? Vão te prender, tudo bem, dá para ser agora? Para não perder tempo? Quem é regenerado sabe que a sua vida é um projeto de Deus. E um projeto de Deus ninguém impede. Aí os palhaços disseram, teve um delegado palhaço, Henrique Pessoa da Sexta, né? Tu tá preso em nome da Constituição. Eu falei, conversa fiada, rapaz, tá nada. Tô preso ou tô solto? E espera só mais um pouquinho. Eu sou folgado. Eu já sou folgado. Eles ainda se metem comigo? Quer ver uma maneira de me anular, irmão? É ninguém se meter comigo. Se me deixarem quieto, acabou. Eu morro ali quieto, no anonimato. Mas se mexer comigo, aí eu dobro os meus joelhos e as coisas mudam. Eu não posso ser provocado. Se me deixarem quieto, fica tudo bem. Mas se mexer comigo, a cabeça começa a trabalhar assim, que nem um ventilador, é uma coisa terrível. Espera só mais um pouquinho que vocês verão. E como eu falei, irmão, não se assuste, se prepare. Vai ter palhaços de toca-ninja aí na porta armado, hein? Mas não fica com medo deles, não. Porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. Tem medo não, irmão, porque eles virão. Eu estou dizendo que eles virão. E a seleção está a caminho. Não vão metralhar todo mundo. Talvez não tenham nem coragem nem de olhar para a minha cara. Mas virão. E você pode esperar que eles virão. Pouco importa. Se quiser sentar e ouvir a mensagem, pode sentar e ouvir. Agora, se tentar fazer bagunça, não vai fazer. Vocês vão ver. Não vai fazer bagunça. Aqui não vai. Aqui ainda tem Deus. Então, meu irmão, regenerado é aquele camarada que ele sabe, vou morrer. Vou morrer, mas tem um trono me aguardando.
Jesus falou, aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Regeneração é um processo que te dá a condição de ser plenamente usado por Cristo em todos os seus propósitos. Se alguma coisa na sua vida ainda precisa ser feita, o seu ministério ainda tem buracos, ainda tem empecilhos. Isto seria um sentido geral de regeneração. Agora, um detalhe que eu acho muito interessante é o de adoção. Jesus Cristo, ele falou assim, como o Pai me enviou, Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Nós vemos que Jesus recebeu recompensas pelas suas obras. Não recebeu? Jesus recebeu recompensa, claro que recebeu. Quando ele ressuscitou, ele falou, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Como é que ele vai declarar isso se antes a situação não fosse diferente? Como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Então nós vemos diferença de um Jesus do antes da obra que ele realizou para o depois. Aí ele vem e diz assim, olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, assim como existiu uma recompensa para Jesus, existe uma recompensa para nós. E esta recompensa nas nossas vidas, Jesus falou assim, ó, recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. 100 vezes mais neste mundo, não é como estão dizendo por aí. Ah, eu tenho 5 terrenos, eu tenho 10 casas. Jesus Cristo não morreu na cruz por bens materiais, isso aí é ilusão. O que ele está falando 100 vezes mais neste mundo e no porvir, na vida eterna, não está limitado a coisas palpáveis, materiais. Então, Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Irmão, essa adoção que Deus faz das nossas vidas através do sangue de Cristo, é importante você entender. Nós vamos ter uma divisão de classes aqui ainda, mas eu quero levar essas partes chamadas básicas com todos, para que você possa entender muito disso aqui. A obra de Cristo te deu uma posição. Só que a maioria de nós, igreja no mundo todo, não desfruta dela. A posição que Cristo te deu, que nos deu, muitas vezes ela é totalmente confundida. O crente está pensando que essa adoção de Deus através da cruz de Cristo foi para que ele tenha uma vida natural boa, um bom emprego. Ah, Deus vai me abençoar, vai me dar um carro. E a mente dele está cativa, pensando em coisas materiais. A glória da adoção é o sacerdócio, é o serviço a Jesus Cristo. Esta é a glória da adoção. Porque a Escritura diz que Jesus Cristo, pelo véu da sua carne, se transformou no eterno sumo sacerdote. Apocalipse 1,6 vai dizer que ele com o seu sangue nos comprou e nos fez reino sacerdotal. Então, a glória dessa adoção, meu irmão, ela é muito grande. É você ser o que nunca você tinha imaginado. É você ser surpreendido pela ação de Deus, porque o sacrifício de Cristo é inigualável. Não tem nada que supera isso. A obra de Deus com você, ela é tremenda e ninguém pode impedir. Ninguém pode deter. É algo totalmente fora das tuas concepções. Você tem que crer no transcendental, no sobrenatural. Como tivemos uma mensagem que diz aí, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Não é nos dará todas as coisas e as pessoas ficam pensando nas coisas da terra. Nos dará com ele todas as coisas. Com ele é o que tem com ele?
Com ele tem vitória sobre o mal, com ele tem não ser abatido, com ele tem 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, com ele tem a sua vereda ser como o de um justo que brilha até ser dia perfeito, com ele é você ser imbatível, invencível. A sua caminhada não pode ser obstruída em nada. Quando os homens pensam que estão te obstruindo a caminhada, na verdade, eles estão te dando um novo impulso. Então, com ele, a adoção é tremenda, irmão. Agora, vai depender da sua visão. Se ela estiver no material ou se ela estiver no espiritual. Aí vai depender de quem? A obra está feita. Jesus morreu na cruz, tá bom, mas e o que eu entendo disso? A minha adoção existe. E o que é uma adoção? Eu tenho os mesmos direitos, que um filho original teria. Esta é a adoção. Eu tenho os mesmos direitos que um filho original teria. Ou não tem? Jesus Cristo curava enfermos, expulsava demônio. Nos deu essa autoridade? Deu essa autoridade para a sua igreja. Jesus Cristo falou cara a cara com o diabo e mostrou que saiu vencedor e superior. Nós temos essa autoridade? Temos, mas depende do que passa dentro da sua cabeça. Se você foi regenerado e essa adoção está completada na sua vida. Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e nunca demonstrou preocupação com isso. O que se passa na sua cabeça? O que está ocupando os seus pensamentos? Quando você acorda, é preocupado com as suas contas? É preocupado com o reino de Deus? Essa adoção está à sua disposição, mas a sua visão, as suas concepções é que vão determinar se ela vai se cumprir ou não. Você está preocupado com quem? Em fazer um curso, um concurso, um bom emprego, tá? E as coisas de Deus ficaram de lado ou ainda estão caminhando? Esta adoção, ela depende do que você está entendendo dela. A obra de Cristo está feita, mas ela caminha de acordo com o que nós entendemos. Se você não entende a obra de Deus, ela não caminha, por mais que o Evangelho seja glorioso. Por isso a seara sempre foi grande e os obreiros sempre foram poucos. Porque as pessoas não entendem. E por que não entendem? Não entendem porque não estudam e querem levar uma vidinha de igreja. Ah, fui na igreja hoje, fui na igreja ontem, vou na igreja amanhã. E daí? As portas estão abertas. A vida, a compreensão das coisas espirituais, elas acontecem pelo nosso entendimento. Lembra da oração do profeta Daniel? Daniel, eu li pelos rolos do profeta Jeremias, né? Então eu entendi, ele diz que ele leu. Então ele diz, eu entendi que o tempo do cativeiro de Israel deveria ser 70 anos. Então eu coloquei a minha face para buscar o Senhor com súplicas, com rogos, com jejuns. Eu fui buscar ao Senhor. E quando ele está com o entendimento, fazendo as orações dele fundamentadas na palavra, o anjo vem e começa aquela grande obra e aquelas poderosas revelações. Mas os cristãos dos tempos modernos, eles não têm entendimento. Não vê que disseram a meu respeito? Que vergonha um pastor ser preso. Falei, desgraçado. O que para eles é vergonha, para mim é glória. As marcas das algemas eu não deixarei mais que se afastem desse ministério. Farei tudo para que ela fique lembrada o tempo todo. Já está na internet, vai sair na capa do livro, já tem coisa escrita aqui fora, vai entrar mais placa nesse lugar. Não vou deixar que essas marcas saiam nunca, porque elas para mim é uma glória. Porque eu fui preso por ser um genuíno pregador do Evangelho. Simplesmente isso. Porque eles estão se baseando em quê? Nos trabalhos da internet. Vai lá ver se o que tem lá não é Evangelho puro. Então, isso para mim é glória. E eu sei que a minha coroa, meu irmão, para alguém chegar perto dela, vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito. Porque eu não me canso de trabalhar para Jesus. Eu não me detenho. A minha oração que eu fiz alguns anos atrás, ele ouviu e tem me abençoado. E eu disse, Senhor, eu não descansarei enquanto não ver a minha vida 24 horas empregada no teu serviço.
Eu fiz essa oração e trabalhei por isso, busquei isso. E hoje eu estou vivendo isso, que é glorioso. E cadeias, eu nem esperava que eu pudesse receber um título de um pastor preso num país democrático. Isso aí, meu irmão. Quem quiser um título como esse vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito. Vai ter que ralar demais. Então, veja bem, o seu entendimento, como exemplo de Daniel quando leu o rolo do profeta Jeremias, é que vai gerar todas as coisas. Daniel foi lá e fez uma oração, mas ele fez uma oração, Deus, liberta aí Israel. Deus, olha esse povo aí. Deus, preserva o teu povo. Não é nada disso. A oração de Daniel com entendimento, compreensão, vem rasgando, meu irmão. Vem movendo nas regiões celestes a ponto de um demônio lá sair para deter o anjo. O anjo vai e chama outro arcanjo para ficar na peleja e ele vai lá. A oração de Daniel foi muito importante, requer resposta. E a sua oração? Está requerendo resposta? Deus, eu tenho essa conta para pagar, não sei como é que eu vou fazer. Não sabe? Não, vai no banco. Esquece esse negócio, meu irmão. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é adoção. Se você é adotado por Deus e entende as coisas do teu pai, o patrimônio do teu pai, trabalha por ele. Só que tem crente trabalhando só pelo patrimônio da terra, que vai perecer, não vai entrar no céu. Trabalha aqui, você foi adotado pelo sangue, você é filho de Deus. Trabalha pelo patrimônio do teu pai, é ele que você vai herdar. É uma questão de visão, entendimento. Se o seu entendimento não funciona, irmão, por isso que eu tenho feito a oração, ainda tenho feito, nos dias de hoje. Deus, liberta a minha mente, eu quero compreender a verdade do teu evangelho e da tua causa. Então, meu irmão, você foi adotado, você é filho de Deus. Paulo diz que ele nos assentou em Cristo Jesus nas regiões celestes. Mas eu pergunto, você compreende isso? Está desfrutando disso? Porque não adianta estar escrito. As coisas não se cumprem porque estão escritas. Jesus disse, já que está escrito, tu verás a glória de Deus? Não, o que ele disse? Se tu creres, verás a glória de Deus. Não é porque está escrito. Tem muita gente que diz assim, aqui tem as promessas, eu me aposto das promessas. É mesmo? Qual? De qual você está se apossando? O curso da sua vida é que vai demonstrar se você realmente está se apossando das promessas ou não. Não, mas está escrito... tem crente que diz até assim, não, eu me aposto da promessa que diz, eu e a minha casa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Não existe nenhuma promessa dessa na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Essa promessa não existe. Quando Paulo diz isso, não é nenhuma promessa. Paulo não tem autoridade para deixar mandamento. Paulo não tem autoridade para deixar promessa. O contexto não é nada disso. A fé é individual. Ninguém pode se sacrificar pelo seu próximo. Ninguém salva ninguém. Se eu crer em Jesus Cristo, a minha casa não será salva pela minha fé. Isso é ilusão, isso é mentira. Isso é cegueira de pregadores que tem por aí. Então, meu irmão, essa adoção começou. Quando que ela começou? Quando você tomou conhecimento de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Agora, o caminho dela, até que ela se cumpra, vai ser quando? Quando que essa adoção, ela acabou, está consumada. Por exemplo, pode ser no arrebatamento para alguns, ou pode ser na morte para outros. Enfim, quando você passar os portais da eternidade, aí a adoção está completa. Por enquanto, hoje você é filho de Deus. E amanhã pode ser filho do diabo. Não vigia não para você ver. Não parte para uma vida de estudo e oração e humildade não para você ver. Se você hoje é filho de Deus e amanhã não vira um filho do diabo. O que mais nós temos aí são exemplos, né? Exemplos de pessoas que eram filhos de Deus e se transformaram filhos do diabo.
Seria uma lista imensa aí, mas eu não vou. Já falo no nome desses cabras o tempo todo, hoje não vou falar mais não. E quanto à regeneração, ela também é até o fim da vida? A regeneração, por exemplo, é um processo que poderia ser considerado contínuo, visto que cada dia nós temos um aprendizado. Eu imagino que se alguém dissesse há 10 anos atrás para mim assim, ô camarada aí, ó, tu vai parar dentro da Polinter, tu vai ficar lá um tempo de molho, hein? Eu diria, não, que isso, cara, não vou não. Podia ser, não sei, porque há 10 anos atrás não passava pela minha cabeça certas coisas. Então, a minha regeneração, eu posso entender que ela é um processo contínuo. Porque a Escritura diz que Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos resistir. Então Ele sabe a que nível chegou a nossa fé, a nossa confiança, o nosso conhecimento, e Ele trata conosco naquele nível. Agora, se eu permito, né, que o meu ser seja regenerado a pontos mais profundos, Ele vai fazer obras mais profundas. Hoje nós temos pais que têm visto seus filhos mortos na Coreia, ali naqueles países muçulmanos, na China, União Soviética, naqueles países ali de perseguição, nós temos visto pais que têm sido obrigados a assistir à morte de seus filhos. Filhos assistindo à morte dos seus pais. Por quê? Porque são cristãos. Nós estamos preparados para isso? Se estivéssemos lá, talvez Deus já nos tivesse preparado para isso. Mas estamos aqui. Deus nos preparou para outras coisas. Mas o nosso processo de regeneração, ele tem que crescer. Você tem que entender que isso é uma realidade e que a qualquer momento isso pode ser puxado sobre a tua vida. Se Deus quiser contar contigo, Ele vai tentar te enveredar no caminho do martírio. Se Ele tiver esse plano com você. Agora, esse plano vai cumprir-se como? Se você se deixar ser moldado para tal. Se você, não, isso não é para mim. É sim, é bíblico. Martírio é bíblico, então é para a igreja. Então esse é um processo também de regeneração, que ele é contínuo. Ninguém entra na igreja pronto a morrer por Cristo. Ou entra? Ninguém entra na igreja pronto a morrer por Cristo. Depois da minha prisão, você sentiu falta de alguns aí? Eu senti falta de um montão. Já foi tarde. E digo eu, Tupirani, não volta. Se depois você quiser os nomes, eu te digo eles. Para você ver que está faltando gente aí no seu meio, mesmo que você não tenha percebido. Foi e não volta. Porque Jesus falou assim, está cortado. Quando eu estava preso, teve gente falando mal de mim. Engraçado, a pessoa há anos aqui dentro, porque eu fui preso, começou a falar mal de mim. Você está sentindo falta de alguns aí? Porque este é um lugar de seleção. Aqui não é a igreja para covarde, é a igreja para valente. Jesus está procurando quem esteja disposto a cumprir a sua palavra. E a sua palavra diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Temos alguma pergunta? Não? Então, para concluirmos, lá na página 10, no item B, diz assim, resultado da adoção. Nós éramos filhos da ira e da desobediência, mas nascemos de Deus e mudamos de posição. Deus passou a ser nosso verdadeiro Pai. Por isso somos consolados nas tribulações, somos guiados pelo Espírito de Deus e somos herdeiros dos céus com Cristo. Passamos à posição de filhos de Deus. Aí ele diz, quando se completa essa adoção, será quando Jesus arrebatar a igreja. Os que já morreram, salvos, ressuscitarão. E nós, os que ainda estivermos vivos, seremos transformados. Tantos que ressuscitarão como nós, que seremos transformados, receberemos corpo espiritual glorioso.
Nosso corpo será igual ao corpo atual de Jesus, glorioso. Então, completa-se a obra da salvação de Cristo com a redenção do nosso corpo. Receberemos também, nessa ocasião, a plenitude espiritual em todos os sentidos da vida. Então, há um processo sobre a terra enquanto estamos vivos, né? Eu quero que você anote isso. Processo sobre a terra. Depois que partirmos da terra, no campo espiritual, ainda também algumas coisas acontecerão no campo espiritual, que darão final, fecharão por completo esse processo de regeneração e de adoção. Agora, a nossa parte, o que Deus vai fazer conosco depois da morte, meu irmão, em palavras, vamos assim dizer, grosseiras, para você entender bem. O que Deus vai fazer comigo depois da morte? Isso não interessa. Porque lá, só Ele poderá fazer. Lá já não entram mais as minhas forças. Mas as minhas forças hoje entram aqui, enquanto eu estou na terra. Então, o que Deus vai fazer comigo sobre a terra? Isto me interessa muito. O que Ele vai fazer depois que eu partir? Não me interessa. Porque eu não tenho como mudar absolutamente nada. Mas a minha história eu posso mudar enquanto eu estou aqui na terra. E é isso que eu tenho lutado, eu tenho clamado, Deus, de tudo que o Senhor me tem dito, e eu tenho uma lista de coisas lá que o Senhor tem falado comigo, eu tenho uma página escrita de coisas que o Senhor tem falado comigo, muitas já se cumpriram, mais da metade daquela lista já se cumpriu. De tudo que o Senhor me tem dito, que nada caia por terra. Eu quero saber tudo que o Senhor planeja fazer comigo, porque aí o Senhor vai saber se pode ou não pode contar comigo. Eu quero estar pronto a me entregar, seja o que for. Eu posso ficar sozinho, abandonado, eu posso passar fome, eu posso me arrastar pelas pedras, mas que a sua vontade na minha vida vai ser cumprida, vai. Esse é o meu propósito. Será que eu estou pronto para tudo que eu penso que estou? Não sei, Pedro não estava, negou 3 vezes. Mas ele não nos deixa ser tentado além do que podemos resistir. O meu propósito é que Cristo Jesus seja por completo glorificado. Agora, a minha parte é aqui, irmão, enquanto eu estou sobre a terra. Não vacila, não perca tempo, não despreze a Bíblia, não despreze a oração, não despreze a glória que te está proposta lá no mundo espiritual. Você pode não ter tido uma experiência de arrebatamento que nem eu, pode não ter ido nas regiões celestes, pode não ter mergulhado em rios como água de cristal, algo impressionante, uma água que não molha. Você pode não ter tido essas experiências, a maioria da igreja não teve. Mas o Espírito Santo está aí, está falando. Se Ele está falando, é o bastante a voz dele. Cada um tem as suas experiências. Mas eu não comecei na vida espiritual tendo arrebatamento, nem visão, nem falando língua estranha. Então você também tem como caminhar e quem sabe, certamente, ter experiências muito maiores do que as que eu tive e que outros servos de Deus tiveram. Amém? A porta está aberta agora. Você foi adotado. Você está sendo regenerado. Depende de você. Não depende de mais ninguém. Depende de você. Se você entrar nessa guerra e dizer, não, eu vou mudar a minha vida, Jesus vai dizer assim, opa, eu também vou. Vai mudar a sua vida? Ah, vou, Jesus, eu também vou. Eu vou te ajudar nessa batalha aí. Não é tudo que Ele quer? Assim eu comecei a caminhar, irmão, no feijão com arroz. Eu dizia assim, Jesus, o Senhor quer fazer de mim um pregador, que a palavra diz isso. Ah, então eu vou entrar nesse caminho. O Senhor quer fazer de mim um revolucionário. Eu nem sabia bem o que significava essa palavra, mas orava. O Senhor quer fazer de mim, porque Paulo foi um revolucionário, Pedro foi um revolucionário, o Senhor foi um revolucionário. Então eu vou entrar pelo caminho. Qual é o caminho que eu tenho? Eu só enxergava o da Bíblia. Comecei a ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. E orar e buscar a face do Senhor. Então, nós vamos ficar por aqui. Só lembrando a você, a porta está aberta. Cabe a você entrar por ela, irmão.